Dr. Paulo Souto, ex-governador da Bahia, senador da nossa República, para compor a Secretaria. Também temos a honra e a satisfação de convidar para compor a nossa mesa o ex-deputado federal, ministro da Integração Nacional, Dr. Jandel Vieira Lima. Temos a grata satisfação de convidar para compor a nossa mesa o ex-prefeito de Santo Jesus, Dr. Evaldo Meira Rosa. Convidando para compor a mesa, Dr. Joacir Góes. Temos a grata satisfação de convidar, representando o nosso prefeito de Feira de Santana, o presidente da Câmara, Justiniano Santos. Temos também a grata satisfação de convidar para compor a nossa mesa o deputado federal Ivaçaí. Temos a grata satisfação de convidar a nossa querida e única vereadora da Câmara Municipal de Santo Antônio, a vereadora Fátima, que é uma das mais rápidas dessa noite. Convidamos para compor essa mesa o presidente da Ordem, advogado, Dr. Júlio Batista. Convidamos para compor também a nossa seleta mesa o presidente do PMDB de Santo Jesus, Geraldo Reis. Convidamos para compor a mesa o presidente do Democrata de Santo Jesus, Edson Diniz. Temos a grande satisfação de convidar para compor a nossa mesa o vice-prefeito da cidade de Laje, Enedino Costa Santos. Convidamos para compor a nossa mesa o tenente coronel Museu Andrade, representante da 14º Batalhão de Santo Antônio de Jesus. Queremos convidar também nosso professor Alex Costa, que irá falar essa noite um pouco sobre a independência da nossa Bahia, para compor a mesa. Convidamos para compor a nossa mesa o Dr. Paulo Assis, deputado estadual. Convidamos para compor a mesa Fábio Rocha, representando o Dr. Heraldo Rocha. Temos a grande satisfação de convidar Clóvis Machado, representando o PSDB do Estado de Santo Jesus, o presidente do partido, Queremos também convidar nosso companheiro, amigo, Dr. Leonel Cafuzeiro, representando o PSDB, a nível estadual. Também representante de Santo Antônio de Jesus. Gostaria de convidar para compor a mesa o ex-prefeito de Itaparica, Dr. Cláudio Neves, sócio da Atulab, Santo Antônio de Jesus. Gostaria de convidar para compor essa mesa o Dr. José Reis Filho, nosso querido advogado de Santo Antônio de Jesus. Gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Álvaro Supremo, vice-presidente dessa sessão, essa sessão que é uma homenagem à independência da nossa Bahia. Queremos externar a grata satisfação da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, sendo a todos os amigos e amigas que se dispuseram a vir para Santo Antônio, amigos de Santo Antônio, amigos de toda a região. Quero agradecer, em nome da Câmara, a toda a imprensa de Santo Antônio, a imprensa do Estado da Bahia, a imprensa da região, que se faz presente nessa brilhante sessão, que é comemorativa à independência da nossa Bahia. E quero solicitar que todos os amigos que chegaram vão passando os nomes para que possamos fazer os devidos registros, já que se trata da satisfação que temos aqui nessa noite. Para dar nossa abertura à continuidade da nossa sessão,
todos se colocam de pé, iremos assim ouvir o nosso hino nacional. Jailton de Jesus, presidente do PRB. Nesse momento, iremos dar a oportunidade ao professor Alex, onde o nosso querido professor irá falar um pouco sobre a finalidade dessa sessão, que é uma sessão que comemora a independência da Bahia, onde dá a oportunidade, fazendo referência a essa data festiva de hoje, iremos entregar 3 títulos de personalidades importantes, não só da Bahia, mas não só de Santo Antônio, mas de toda a Bahia. A nossa querida e única vereadora da Câmara Municipal de Santo Antônio, a querida Fátima do Benfica. Na oportunidade, entregaremos o título ao doutor Paulo Souto, ex-governador do nosso estado, que muito colaborou com o Santo Antônio de Jesus e toda a Bahia, e o ex-ministro do governo federal, integração nacional, doutor General Vieira Lima.
Convidamos para compor nossa mesa o deputado federal Maurício Trindade. E o presidente da Câmara da cidade de Cruz das Almas. Nesse momento, solicito de manhã que faça a apresentação do nosso querido professor Alex. Muito bem, nós vamos acompanhar neste momento uma palestra interessantíssima sobre a independência da Bahia com o professor Alex Andrade Costa. É licenciado em História, tem pós-graduação em História Regional e Local e pós-graduação em Gestão Escolar. É mestre em História pela Universidade do Estado da Bahia e doutorando em História pela Universidade Federal da Bahia. É autor de diversos livros que abordam a história da cidade de Santo Antônio de Jesus. Atualmente, é professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, atuando no Centro das Humanidades, no curso de licenciatura em História. Vamos acompanhar a palestra com o professor Alex Andrade Costa. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer ao convite da coordenação deste evento, a Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, por estar dando a oportunidade de nós refletirmos um pouco sobre a importância daquilo que ontem a Bahia celebrou. Aquilo que ontem nós comemoramos com uma data que se transformou no feriado no estado da Bahia, o 2 de julho. E pensar o 2 de julho hoje é refletir um pouco sobre a sua importância e os seus reflexos sobre a sociedade do século XIX, onde aquele evento histórico se deu, e a nossa sociedade hoje da Bahia e do Brasil. Não podemos pensar e falar do 2 de julho sem refletir sobre os eventos que o antecedeu, sobre os eventos que se deram nos meses e nos anos anteriores àquela data, e sobre o porquê de tal momento que se transformou num evento histórico. Pensar o 2 de julho também não se pode fazer sem pensar naqueles que foram os reais protagonistas da libertação do Brasil na Bahia. Nós costumamos falar independência da Bahia, mas o 2 de julho, na verdade, é a consolidação da independência do Brasil na Bahia. Eu queria agradecer a imprensa, a Rádio Recôncavo, Rádio Clube, Rádio Andaiá, todos os blogs de Santo Antônio, Voz da Bahia, Blog do Valente, Forçagem, Blog de Mascarense, Jornal de Santo Antônio, da região, e mais uma vez agradecer a todos os amigos e amigas que nessa noite se dispuseram para vir aqui em Santo Antônio prestigiar esse grande evento em comemoração à independência da nossa Bahia, onde na oportunidade faremos a entrega de título. Eu gostaria nesse momento de convidar, de ouvir, primeiramente, a biografia da nossa querida e única mulher da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, a nossa querida vereadora Fátima do Benfica. Fátima do Benfica, Maria de Fátima Pereira Santos. Nasceu em 31 de agosto de 1964, em Salvador, Bahia. Filha de Davi Pereira dos Santos e Maria Elieta Pereira Santos. Casada com Manuel Miguel de Souza Neto, mãe de Carolina, de 12 anos, e Beatriz, de 9 anos. Bióloga pela UFBA em 1986, trabalhou 7 anos no Hospital de Itaparica, 5 anos no Hospital João Batista Caribé, 2 anos no Hospital das Clínicas, 8 anos na Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus. Avaliadora de Controle de Infecção Hospitalar pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Atualmente, funcionária da 4ª DIRES, Diretoria Regional de Saúde. Com o trabalho desenvolvido na Fundação Brasileira de Assistência, desenvolvendo projetos para a agricultura familiar, surgiu o interesse e a ligação com os moradores do Benfica.
tendo esta ligação sido concretizada principalmente na área de saúde com pacientes de alta complexidade. Arrojada, destemida e guerreira. Nossa homenageada exerce o cargo de vereadora na nossa cidade, que reconhecidamente presta sua contribuição, colaborando para o pleno desenvolvimento do nosso município. A nossa homenageada Maria de Fátima Pereira Santos. Nesse momento único e especial, gostaríamos de convidar o nosso querido colega vereador, Dr. Francisco Freire, que foi o proponente para a entrega do título da nossa querida vereadora Fátima. Nesse momento, iremos ouvir a biografia de mais um homenageado da nossa noite, o nosso ex-deputado federal por vários mandatos e ministro da Integração Nacional, representando o Brasil, a nossa Bahia, o nosso querido Dr. Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima nasceu em Salvador em 18 de março de 1959. Filho mais velho do casal, Afrísio e Marlúcio Vieira Lima. É casado com Alessandra, com quem tem 3 filhos, Mariana, Juliana e Gedelzinho. Foi aluno do Colégio Marista até a 8ª série, quando o pai, eleito deputado federal, se transferiu com a família para Brasília. Na capital federal, com apenas 22 anos, se formou em Administração de Empresas pela Universidade Nacional de Brasília. Retornou à Bahia e iniciou a carreira como gestor público, primeiro no antigo Baneb, Banco do Estado da Bahia. Depois foi assessor da Casa Civil da Prefeitura de Salvador, na gestão de Mário Kertz. Diretor da Embasa, empresa baiana de saneamento, e presidente da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural. Em 1990, elegeu-se pela primeira vez deputado federal, reelegendo-se por 5 mandatos consecutivos, sempre pelo PMDB. Na Câmara Federal, se destaca pela combatividade e capacidade de articulação política, tornando-se um dos principais nomes do parlamento, incluindo sucessivamente na lista anual dos 100 mais influentes do Congresso. Elaborada pela DIAP, Departamento Intersindical de Assistência Parlamentar. Durante 6 anos, de 1977 a 2002, foi líder do PMDB, na época a 2ª maior bancada. Sua atuação foi decisiva para derrubar diversos projetos contrários aos interesses dos trabalhadores, como a retirada dos direitos às férias e ao 13º salário. Em 2003, assumiu a primeira secretaria da Câmara, uma gestão marcada pelo aprimoramento da transferência dos gastos legislativos, simbolizada pela exposição da prestação de contas da internet. Um ano depois, assumi a presidência de uma das mais importantes comissões legislativas, a de Finanças e Tributação, ficando no cargo até 2005, se destacando por impedir a votação de qualquer matéria que propusesse aumento de impostos. Em 2007, foi convidado pelo presidente Lula para ser seu ministro da Integração Nacional. Nessa função, tirou do papel projetos importantes, alguns emperrados por décadas. O maior deles é o projeto São Francisco, que une a recuperação ambiental do Velho Chico com uma grande obra de engenharia que vai levar água para mais de 12 milhões de pessoas nas regiões mais secas de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Na Bahia, a sua gestão também desempenhou os projetos de irrigação baixos em Irecê e Salitre e também em Juazeiro. Implantou o sistema de abastecimento de água e saneamento básico em dezenas de municípios, obras de prevenção às chuvas em áreas de risco, sobretudo na capital baiana. Realizou obras importantes, como a Avenida Centenário,
o IMUI, a construção de diversas escadarias drenantes, além de equipar o maquinário da Defesa Civil de Salvador e de ter contribuído para a construção da barragem do Gasparino e da adutora do Algodão. Gedel também foi vice-presidente da pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. Atualmente é presidente do PMDB da Bahia. O nosso homenageado da noite, Gedel Vieira Lima. Convidamos o nosso querido ex-vereador de São Antônio de Jesus e presidente do PMDB de São Antônio de Jesus, Geraldo Reis, para fazer a entrega do título de Gedel Vieira Lima. Queremos informar a toda a imprensa de São Antônio de Jesus e da região que ao final da nossa sessão solene teremos uma coletiva com os homenageados da noite. Portanto, comunicamos a toda a imprensa de Santo Antônio e região que teremos logo após a nossa sessão solene a coletiva de imprensa com os nossos homenageados. Registramos a presença da nossa querida professora Norma Lúcia. Temos a grata satisfação de também registrar a presença do ex-vereador de Santo Antônio, companheiro Roque Pitot, o ex-vereador Hélio Silva, o ex-vereador José Fernando. Registramos a presença da querida secretária de Educação da cidade de Caiú, presente também nessa sessão solene. Mais uma vez eu queria agradecer a um dos meus pares da Câmara Municipal de um todo, em especial aos vereadores aqui presentes, nossa querida Fátima, vereador Demônio Leite, nosso querido vereador professor Berdan Cardoso, doutor Francisco Freire, sargento Vinícius, Luiz do Alto, nobre vereador Delcio Mascarenhas, vereador Tom e vereador Pedro Martins, que é o vice-presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus. Mais uma vez agradecemos de coração a presença de toda a imprensa de Santo Antônio, da região, e todos os amigos das cidades vizinhas que se dispuseram a vir aqui nessa noite prestigiar essa sessão de tão importância em homenagem à independência da nossa Bahia. Nesse momento, iremos ouvir a biografia do nosso querido ex-governador da nossa Bahia por 2 mandatos, ex-vice-governador, ex-secretário de Estado, representante do nosso democrata, doutor Paulo Souto. Paulo Galen Souto nasceu em Caetité em 19 de novembro de 1943, filho do juiz de direito Antônio Carlos Souto e Adélia Galen Souto. Após concluir o 2º grau, mudou-se para Salvador para se preparar para o vestibular de Geologia da Universidade Federal da Bahia. Começou a trabalhar na Rádio Sociedade da Bahia, inicialmente como redator de telegramas, depois como locutor e comentarista esportivo. Só deixou a rádio depois de concluir o curso de graduação. Ainda em 1971, foi aprovado em concurso para ser professor de Geologia Econômica da UFBA, onde lecionou por 16 anos. Sua carreira pública, que começou na CEPLAC, foi retomada em 1975 como coordenador de produção mineral da Secretaria de Minas e Energia do Estado. Depois, foi presidente dos conselhos de administração da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, COELBA, e Caraíba Metais, entre 1979 e 1987. Secretário de Minas e Energia entre 1979 e 1982 e superintendente da SUDENE entre 1987 e 1990. No período de 1991 a 1994, foi vice-governador e secretário da Indústria, Comércio e Turismo do Estado. Em 1994, foi eleito governador pela primeira vez. Em 1998, deixou o cargo de governador com aprovação de 87%
e se elegeu senador da República para o período de 1999 a 2007. No Senado, foi relator da CPI do Judiciário e membro titular das Comissões de Assuntos Econômicos, de Infraestrutura e da Comissão de Ética, além de ter sido relator da Comissão Especial Mista da Crise Energética. Em 2002, saiu do Senado para disputar o governo baiano, com a imagem de um dos políticos mais sérios e respeitado por colegas de todos os partidos. Em novembro de 2002, foi eleito no primeiro turno, novamente, governador da Bahia. O nosso homenageado, Paulo Ganem Souto. Queremos convidar para a entrega do título de Dr. Paulo, o nosso presidente do Democrata de Santo Antônio de Jesus, o senhor Ed Diniz. Queremos registrar a presença dos vereadores de Macedo, Nobre, Gilmar, Mengo, o Ito, também Liderança Bahia, Wagner, Erivaldo, todos de Macedo. Também da cidade de Laje, a ex-prefeita Ilma, nosso agradecimento pela presença. Queremos também registrar a presença de Isaac, ex-prefeito de Nazaré, de Cruz das Almas, presente também aqui na nossa sessão solene. André Eloy, secretário de Saúde, o vereador Antônio Paulino, presidente da Câmara, Edson Ribeiro. Também registramos a presença de Laurinho Moura, da cidade de São Felipe, de Cairu, o ex-prefeito, e o Décio também, ex-prefeito de Cairu. Clóvis Machado, presidente do PSDB, aqui de São Antônio de Jesus. Também de governador Mangabeira, registramos a presença do ex-prefeito Marcelo Pedreira, do vereador Albano Fonseca, da cidade de Castro Alves. Registramos a presença do vereador Chicão. Também registramos a presença de José Resfilho, advogado José Resfilho, o Marcos Brito, diretor da Santa Casa de Misericórdia de São Antônio de Jesus também. Obrigado pela presença. O deputado federal aqui também com a gente, deputado Maurício Trindade, e presidente do CROSS também, o deputado Maurício Trindade. Registramos também a presença do nosso querido professor Marcos Plácido, além de Nazaré das Farinhas. Nesse momento, gostaríamos de franquear a palavra para o nosso querido Dr. Joacir Góes, que irá fazer uma saudação nessa noite aos homenageados. Minhas senhoras, meus senhores, ilustres componentes desta mesa, a quem eu saúdo através do presidente desta sessão, Antônio Marcos, o popular Có, que também dirige estes trabalhos. Eu penso que a razão de ser, de usar a palavra desta solenidade, tem a ver com a possibilidade de também eu dar as boas-vindas como cidadão de Santo Antônio de Jesus, que sou desde 1986, a estas três personalidades, cuja biografia aqui foi a de cada um tão ricamente exposta. Nossa vereadora Fátima Benfica, bióloga, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-governador Paulo Souto. Eu estou convencido de que essas três personalidades vêm enriquecer sobremodo a vocação deste município como berço de grandes personalidades.
a exemplo de Landulfo Alves, de Elias Alves, de Rômulo Almeida, dos meus saudosos amigos Renato Machado e o Cizino Queiroz, e para me restringir apenas a um dentre os muitos amigos que eu tenho aqui, a um dentre os muitos vivos amigos que eu tenho aqui, mencionar meu colega de turma do ginásio, do clássico, na faculdade de Direito e amigo de toda a vida, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, Gorgônio José de Araújo Neto, que aqui está como parlamentar ao lado do líder das oposições na Câmara dos Deputados, o ex-prefeito de Salvador, eleito sucessivas vezes como o melhor prefeito do Brasil, acompanhado de sua esposa Márcia e de sua filha Manuela, o nosso Antônio Massaí. Na outra ponta, o nosso Maurício Trindade, deputado federal, e aqui também o Paulo Arce, deputado estadual. Portanto, esta é uma sessão que conta, além de todas essas personalidades ilustres, prefeitos, vereadores, empresários, profissionais liberais, com personalidades de escola no Parlamento da Bahia e do Brasil. E depois de dizer isso, eu acho que a coisa mais adequada que eu tenho a fazer é a de ilustrar a magnífica palestra do professor Alex Costa com um poema que foi construído pelo maior poeta da língua portuguesa, não apenas o maior poeta brasileiro, o maior poeta da língua portuguesa, e que nasceu aqui, perto daqui, Antônio Frederico de Castro Alves, que escreveu 6 poemas sobre o 2 de julho, sendo que o derradeiro, o definitivo, aos 21 anos de idade, depois de já haver produzido Vozes da África e Navio Negreiro. E vejam o que é que o poeta, como o poeta diz, Castro Alves, na linguagem dos deuses, como ele traduziu na linguagem dos deuses a magnífica palestra do professor Alex Costa. E eu conclamo aqui, sobretudo os mais jovens, que ao chegar em casa, nos seus computadores, baixarem este poema, Ode ao 2 de julho, e lerem com muita atenção, para que os senhores percebam que este é de fato o poema heróico mais belo de que eu tenho memória. Disse o magnífico Vati, descrevendo a cena que se desenvolveu no dia 2 de julho de 1823, na famosa Batalha de Cabrito e Pirajá. Disse ele: era no 2 de julho, a pugna imensa travara-se nos cerros da Bahia, o anjo da morte pálido cozia uma vasta mortalha em Pirajá. Neste lençol tão largo, tão extenso, como um pedaço roto do infinito, o mundo perguntava, erguendo um grito: qual dos gigantes morto rolará? Debruçados dos céus, à noite os astros seguiam da peleja do certo fado. Era a tocha ao fuzil avermelhado, era o circo de Rômulo Vaz do Chão. Por palmas, o troar da artilharia, por feras, os canhões negros rugiam, por atletas dois povos se batiam, enorme anfiteatro era amplidão. Não eram dois povos que abalavam naquele instante o solo ensanguentado. Era o porvir diante do passado, a liberdade em face à escravidão. Era a luta da águia e do abutre, o pugilato da razão contra o erro, o duelo das trevas e do clarão. No entanto,
a luta recrescia indômita, e as bandeiras como águias eriçadas se abismavam com as asas desdobradas na selva escura da fumaça atroz. Todo de espanto, cego da metralha, o arcanjo do triunfo vacilava, e a glória desgrenhada acalentava o cadáver sangrento dos heróis. Mas quando a branca estrela matutina surgiu no espaço, e as brisas forasteiras nos verdes leques das gentis palmeiras foram cantar os hinos do arrebol, lá no campo deserto da batalha, uma voz se elevou clara e divina: eras tu, liberdade peregrina, esposa do porvir, noiva do sol. Eras tu que com os dedos ensopados no sangue dos avós mortos na guerra, livre sagravas a Colômbia terra, sagravas livre a nova geração. Eras tu que erguias, subida na pirâmide, formada pelos mortos de cabrito, um pedaço de gládio no infinito, um trapo de bandeira na amplidão. Muito obrigado. Registrar os nossos parabéns ao professor Joacir Borges. Em tempo registrando a presença do pastor José Valeriano, Coque Machado, Alex Martins, Gomes Neto, Ivana Sapucaia, doutor Aécio aqui presente, Tati da Farinha, nosso amigo Sandro da Design Print. Estou Álvaro da Assembleia de Deus, o pastor presidente do Ministério da Assembleia de Deus, pastor Álvaro, pastor João também que está aqui presente, João Batista, da satisfação temos aqui nessa noite. Iremos ouvir nesse momento uma saudação do nosso querido amigo, companheiro de luta, ex-prefeito de Santo Jesus, doutor Evaldo Almeida Roça. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Santo Jesus, Marcos Cor, senhores vereadores aqui presentes, que nobremente representam essa casa, representam o Santo Antônio Jesus, todas as autoridades aqui presentes. Eu quero fazer uma saudação especial também a toda a classe política aqui presente. Não posso falar em nome de todo mundo e também não vai dar para todo mundo falar, mas breve, doutor Paulo, teremos outros eventos aqui, onde com certeza todo mundo, todos os políticos, vão poder falar do ponto de vista mais político mesmo, como nós estamos acostumados. Eu quero fazer uma saudação muito especial a toda a comunidade empresarial de Santo Antônio de Jesus, da região da Bahia, na figura aqui do empresário e ex-prefeito de Itaparica, Paulo Neves, que está aqui presente. Minhas senhoras, meus senhores, povo de Santo Antônio de Jesus, é com uma grande satisfação que hoje, a partir de hoje, nós contamos também como cidadãos santo-antonienses, pessoas ilustres, como a nossa querida Fátima, o ex-ministro, ex-deputado federal, Gedel Vieira Lima, o ex-governador da Bahia, Paulo Souto, e de uma maneira muito especial ainda, que essa sessão acontece em homenagem ao 2 de julho, onde nós podemos ouvir a brilhante palestra, a brilhante exposição do professor Alex Costa, complementado aqui ainda pelo Dr. Joacir Borges, e a gente pode refletir um pouco sobre todas essas lutas que foram no 2 de julho e trazer um pouco isso para o contexto atual, quando essas lutas elas continuam nas ruas do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, em busca de melhores condições de educação, de melhores condições de saúde, de mais transparência na vida pública. E que os senhores que hoje aqui são homenageados são ícones dessas causas, são pessoas como pessoas públicas. A vereadora Fátima,
na sua simplicidade como vereadora de Santo Antônio de Jesus, mas que prestou um brilhante serviço e tem prestado um brilhante serviço a Santo Antônio de Jesus. Que a vereadora Fátima prestou e tem prestado um brilhante serviço à nossa comunidade rural, de uma maneira muito especial, doutor Paulo. Ela, à época, junto com o ex-secretário de Agricultura, Edson Diniz, foram baluartes aqui em Santo Antônio de Jesus e na região, nos programas do governo do Estado, à época, Nossa Raiz, Bahia Ciclos, e pessoa que se credencia para esse título que ora recebe. Falar um pouco também do papel e do porquê do título do ex-deputado e ex-ministro Gedel Vieira Lima, que como ministro da Integração Nacional, como deputado federal, teve e participou das grandes lutas brasileiras, que são também lutas da Bahia, que foram também lutas de nossa região. Mas independente dessas grandes lutas nacionais pelo direito dos trabalhadores, e que foram lutas também que o povo de Santo Antônio de Jesus, o trabalhador de Santo Antônio de Jesus também ganhou, mas teve uma participação bastante ativa aqui em nossa comunidade, quando ministro da Integração Nacional, não apenas em Santo Antônio de Jesus, mas em toda a região, em toda a Bahia. É com muita satisfação também, Gedel, que hoje Santo Antônio de Jesus lhe abraça como cidadão santo-antoniense. E doutor Paulo Souto. Doutor Paulo Souto, na sua história, a história de Paulo Souto, a história de Santo Antônio dos últimos 30 anos, tantas coisas em comuns. Muito antes, inclusive, doutor Paulo, de eu começar na militância política, a sua história aqui em Santo Antônio de Jesus, com o doutor Renato Machado, com o doutor Cecílio Queiroz, com tantas outras personalidades, e que a história que trouxe tantos benefícios para Santo Antônio e para a região. Quero dizer aqui, e quero lembrar aqui, de alguns desses momentos muito importantes, como a barragem do Rio da Dona, programa Viver Melhor, os programas voltados para a zona rural de Santo Antônio de Jesus. E hoje Santo Antônio tem a grata satisfação de poder lhe retribuir isso, acolhendo o senhor também como cidadão santo-antoniense. Eu quero, de uma maneira muito especial, agradecer aos senhores, dizer que Santo Antônio de Jesus se sente honrado em tê-los como cidadãos santo-antonienses. Parabéns a todos os senhores, parabéns à vereadora Fátima, parabéns ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, parabéns ao ex-governador Paulo Souto. E encerrando, uma saudação também aqui muito especial às outras autoridades aqui presentes, ao deputado federal Antônio Baçaí, ao deputado federal Maurício Trindade, ao deputado estadual Paulo Asa e a todo o povo de Santo Antônio de Jesus. Muito obrigado. Santo Antônio de Jesus hoje está mais feliz. Ouviremos agora a nossa querida e santo-antoniense, a querida vereadora, a única mulher da Câmara, essa mulher guerreira, batalhadora, que batalha por Santo Antônio de Jesus há muitos anos. Teremos assim a grata satisfação que vamos homenagear nessa noite. A Câmara Municipal, a maior valia que ela pode oferecer é o título de cidadão santo-antoniense. Mas antes de Fátima falar, já que registramos a presença de amigos e amigas de diversas autoridades nessa noite, eu também preciso registrar a presença de minha esposa, que se faz presente aqui nessa noite. Que isso é interessante fazer também, tá? Então, agradecemos a todos mais uma vez, e assim está com a palavra a minha colega de Câmara Municipal, parlamentar Fátima do Benfica. Ilustríssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara de Santo Antônio de Jesus, senhor Marcos Araújo Lessa, ilustríssimos senhores vereadores, colegas, na qual eu saúdo a todos na figura de Dr. Francisco, ilustríssimos senhores, autoridades aqui presentes e representadas, ao qual eu saúdo todos em nome
da minha nobre amiga, Dalva Mercedes, que tanto tem contribuído para também na formação do nosso município, aqui em Santo Antônio de Jesus, por anos de relevância no trabalho, na ação social. Gostaria de agradecer a Deus, a Jesus Cristo, aos meus pais, Davi e Elieta, que às custas de muito sacrifício contribuíram para a minha formação educacional e de vida. A doutor Francisco, por ter me indicado para este título, assim como a todos os meus colegas vereadores que o aprovaram, pela oportunidade de estar recebendo esse título, que muito me honra, ao querido amigo, presidente Marcos Lessa e Evaldo Rosa, pela escolha deste dia para esta homenagem, ao lado de tão nobres figuras como o Dr. Paulo Souto e do Dr. Gedelveira Lima. Não resta dúvida que Santo Antônio de Jesus sempre foi, apesar de eu ter nascido em Salvador, mas sempre foi a minha cidade, sempre esteve no meu coração. Aqui, no sítio dos meus pais, eu vivi parte da minha infância, tive a oportunidade de ter uma infância em que a gente podia de tomar banho em rios até poder estar fazendo a base da nossa formação religiosa, participando das rezas, das romarias e principalmente dos festejos da área agrícola do nosso município. Por que não dizer que aqui tive a oportunidade de aprender também a comercializar os produtos do sítio da família. A nossa feira livre, eu já participava dela já há muitos tempos, já jovem, trazia no trator as nossas frutas para vender aqui na feira, o que muito me orgulha, porque esse também foi uma formação comercial do povo de Santo Antônio, o qual eu abracei. Eu tenho no meu coração a questão da formação dos meus destinos e de contribuir com o crescimento, de nutrir o sentimento de ser uma santo antoniense, por querer uma cidade mais pujante, prover essa gente também da qualidade de vida e de uma formação educacional que garanta aos mais jovens tornarem-se profissionais de respeito e qualidade. As oportunidades que eu tive na vida e que eu muito luto para que os nossos jovens santo-antonienses também obtenham. Profissionalmente, comecei na Legião Brasileira de Assistência, com projetos de agricultura familiar, ao qual me deu essa condição e esse amor à agricultura. Tive a oportunidade de, então, em 2012, entrar para a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, uma oportunidade concedida pelo então deputado Heraldo Eduardo Rocha, que confiou no meu profissionalismo, que muito me honrou em ter como orientador político e de vida. Em 94, prestei concurso público e aí sim, passei a fazer parte integrante dos quadros do Estado. Tive a oportunidade no Estado de uma formação, inclusive de especialização. Consegui me especializar na área de controle de infecção hospitalar, o que me deu a oportunidade de viajar por todo o Estado da Bahia, fazendo a formação de políticas públicas para a saúde e protocolos na área de controle de infecção. Foi salutar isso. Durante 12 anos exerci essa minha profissão com muita honra dentro dos hospitais de Itaparica e do Hospital João Batista Caribé, dando a minha contribuição para o Estado e para a formação e engrandecimento da saúde do nosso Estado. Me honra também que em 2005, a honra de ter sido convidada pelo então prefeito Evaldo Rosa a poder exercer a Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente aqui do município de Santo Antônio, onde durante 8 anos pude prestar serviços a essa terra, principalmente no que tange a políticas públicas da área de agricultura. Fui também assessora do Conselho do FUMAC, eleita sendo por 22 associações rurais aqui do nosso município. Por essa época, também me casei. Hoje, meu esposo está aqui, minhas filhas. O agradecimento à minha família, que muito e sempre está concedendo parte do meu tempo para poder trabalhar para o Santo Antônio de Jesus. Aqui também comecei as minhas vidas políticas, ao lado do meu tio Binel, que foi, na verdade, o precursor de toda essa história minha política aqui dentro de Santo Antônio de Jesus. Tenho grandes amigos aqui, mas eu vou saudar a todos esses amigos, que são inúmeros,
na figura de dois ilustres grandes amigos, nosso amigo Louro do Benfica, esse guerreiro, esse nosso companheiro que está há 20 anos conosco nesse trabalho, nessa batalha de acreditar que a agricultura do nosso estado, a agricultura do nosso município tem condição de se tornar uma agricultura mais forte e que de somar comercialmente e economicamente mais e mais com esse município. Ao meu amigo também, Marcelino Barbosa, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, na qual eu saúdo todas as comunidades rurais, porque através desse que hoje não tem uma presença física de meu pai, que Deus já levou, mas acostumei a chamá-lo também de pai carinhosamente. Dentro da política do município, pude desenvolver atividades para contribuir com políticas públicas para a agricultura familiar, implementando os programas estaduais Bahia Sítios e Nossa Raiz, buscando o empreendedorismo do homem do campo, através de cursos de capacitação, Expo Mandioca, venda de produtos regionais para a merenda escolar, programa de educação ambiental e de transferência de tecnologia de produção, em parcerias com a Embrapa, BDA, Sebrae, o FRB, o INB, o NEB, o Ministério Público, o Sindicato de Trabalhadores Rurais e as nossas associações rurais, buscando trazer dias melhores para a nossa agricultura. Nesse valoroso caminho, contei também com o empenho dos companheiros Galdino Modesto, Edson Diniz, Antônio Galvão, Ivan e todos os colegas da Secretaria de Agricultura, sem os quais não poderíamos ir tão longe. Candidatei-me a vereadora nas eleições de 2004, 2008 e 2012, tendo sido eleita para o primeiro mandato, onde busco honrar a confiança em mim depositada, prestando serviço na área de saúde, com pacientes de alta complexidade, melhorias na infraestrutura dos nossos bairros e comunidades rurais, fiscalização dos recursos públicos e, principalmente, na implementação de parcerias de projetos agrícolas. Enfim, só tenho a agradecer a todos dessa cidade maravilhosa que me aceitou como filha e me proporciona exercer a cidadania tão necessária para a formação do ser humano. Quero também deixar aqui de pronto e pedir aos nobres futuros candidatos, que tenho certeza, vitoriosos para o governo do estado da Bahia, principalmente ao doutor Paulo Souto, ao doutor Gedel Vieira Lima, companheiros que estão recebendo esses títulos aqui junto conosco em Santo Antônio, de que a agricultura familiar do município do estado da Bahia necessita muito do empenho, do apoio, dos projetos para a área agrícola do nosso estado. Tenho certeza que vocês estarão sempre empenhados e por isso nos colocamos à disposição do município para podermos colocar o estado da Bahia mais uma vez no cenário nacional de destaque ao qual ele merece. E viva o 12 de julho, vamos exercer a nossa cidadania. Muito obrigado a todos. Mais uma vez agradecemos a nossa querida vereadora Fátima de Benfica, que foi a nossa primeira homenageada nessa noite. Nesse momento iremos ouvir o nosso querido homenageado Dr. Gedel Vieira Lima, ex-deputado federal da nossa Bahia, ex-ministro, que temos a grande satisfação de ter recebido ele aqui nessa noite para essa justa e volta homenagem. Está com a palavra o nosso querido Gedel Vieira Lima. Minhas amigas, meus amigos, meu caro presidente Marcos Coy, em nome de quem cumprimento os vereadores, deputado Antônio Massaí, deputado Paulo Aze, secretários, deputado Maurício Trindade, enfim, todos aqui presentes. Creio vocês, meu caro Evaldo, que esse é um dos momentos mais difíceis da minha vida. Homem experimentado nos meneios do improviso, já tive as difíceis oportunidades de falar ao lado depois de presidentes da República, de ministros, de governadores, senadores, deputados. Já pude falar depois ao lado de homens do povo, mulheres do povo. Já tive muitas dificuldades na minha vida falar depois de grandes oradores. O que eu nunca imaginei, e daí a grande dificuldade, é que chegaria um dia que eu teria que falar depois de Castro Alves reencarnado na figura do nosso vice-governador da cidade. Posto diante desse desafio, eu digo que
dizer? Reconhecer talvez a suprema inteligência dos homens e das mulheres, dos vereadores de Santo Antônio de Jesus, que no passado descobriram o talento de Joaci muito antes de qualquer virtude que possa ter eu ou você, governador Paulo Souto, porque afinal de contas só hoje nos deram essa grande honraria de ser irmãos de fé do povo de Santo Antônio de Jesus, quando descubro hoje, para inveja minha, que essa homenagem já tinha sido ofertada ao nosso Castro Alves Redivivo, vice-governador da cidade. Fica, portanto, para vocês, através da fala de Joaci, o que nós estamos oferecendo à Bahia. Por mais carinho que eu tenha, por mais respeito e apreço que eu tenho, fico aqui com meus botões a imaginar uma solenidade como essa, se fosse chamado a declamar qualquer pequeno poema, o vice-governador da outra chapa. O que aconteceria? Joaci é um exemplo, portanto, de que aquele que escolher Paulo Souto para dirigir os nossos destinos nos próximos anos, levará ao seu lado um homem do gabarito, da categoria, da cultura, do apreço à educação e das contribuições inestimáveis que poderá dar à Bahia, como Joaci Góes. Minhas amigas, meus amigos, eu conversava aqui com o governador Paulo Souto e trocava ideias com ele sobre o que dizer numa solenidade como essa. Falar de política talvez não fosse o momento mais apropriado. Mas do que falar um político que fez da política a sua vocação, a sua estrada, o seu caminho, e que certamente recebe essa honraria nessa noite na Câmara de Vereadores pela política. Portanto, me permitam a vocês, ainda que aligeradamente, pois cansados já devem estar, lhes dizer que é como político que recebo essa grande homenagem. E recebo feliz, porque tenho em Santo Antônio de Jesus grandes e tão queridos amigos. Amigos que herdei de meu pai, quando em um determinado momento, inspirado por Deus, parou ali num posto da BR e conheceu a família de Peu, a Melinha, meu querido amigo Gel, que me permitiu passar aqui nessa cidade em fins de semana, conhecer outras pessoas, criar raízes, poder trabalhar e ter uma relação afetuosa com Santo Antônio de Jesus, com o Recôncavo. E é a política que me conduz a enfrentar esses desafios. Foi a política, Joaci, que me fez, em determinado momento recente da minha vida, não ser tomado pela frustração ou pela inveja, e deixar de lado um projeto legítimo para apoiar o nome honrado e competente de Paulo Souto no governo da Bahia, pela certeza que tem que Paulo Souto haverá de, no exercício da boa política, implantar aquilo que é desejo de todos os baianos, que é o resgate da boa gestão. É a boa política que levará Paulo Souto a fazer com que possamos sonhar com uma segurança pública que não nos amedronte, como que hoje está feita na Bahia, com uma saúde pública que não transforme hospitais públicos em locais de longas filas, ou faça com que uma tal de uma regulação seja uma loteria, amedrontar homens e mulheres que dela possam depender, porque é da sorte que termina se definindo quem deve viver, quem deve morrer. Será certamente através da política, da decente política, que Paulo Souto sim haverá de resgatar a agricultura nesse estado, dar novos rumos à EBDA, que falida, quebrada e do jeito que está abandonada, fez com que deixasse de vicejar na nossa terra, tão carente de políticas públicas para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, a assistência técnica e a extensão rural qualificada. Será certamente através da boa política que Paulo Souto haverá de investir eficaz e eficientemente, como ele é como gestor, na cultura e na educação desse estado, norte e rumo para todos aqueles que, como eu, desejam construir uma Bahia melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que virão depois de nós. Portanto, eu me sinto feliz e creio em vocês, homens e mulheres vereadores de Santo Antônio de Jesus. Vocês colocaram meu coração alegre, mas creio também que fizeram meus ombros pesar um pouco mais, porque eu sei da responsabilidade que terei a partir de agora redobrada com Santo Antônio de Jesus, porque afinal de contas, toda vez que tiver uma oportunidade de trabalhar por esta terra,
eu tenho que ter em mente e na alma que eu estarei trabalhando para irmãos de fé, irmãos de escolha, que me escolheram para ser um de vocês. E é com esse espírito que me redobrarei a partir de agora, para conquistar essa cadeira no Senado da República, para poder lá ser a voz de cada um de vocês, defendendo com vigor, com coragem e sobretudo, com infinito amor que tenham pela Bahia, as causas dessa terra. Por isso, nesse momento, que o sentimento que me invade, creiam, acreditem, é de gratidão. Nesse momento que o sentimento da política me trouxe aqui, apesar de uma alta febre, de uma gripe que me quebra todo o corpo, mas que me empurra adiante pela convicção que tenho de que estamos trilhando um bom caminho e que haveremos de que, com estímulos como esse, chegar em outubro e devolver à Bahia a fé no futuro, a esperança de uma gestão eficaz e eficiente, é que sai de Santo Antônio de Jesus revigorado para arregaçar as mangas e sair por esse estado inteiro dizendo: a Bahia tem futuro, vamos eleger Paulo Souto governador. Muito obrigado, Santo Antônio de Jesus, e creia, saio daqui com a gratidão na alma e feliz pela homenagem que vocês me prestaram. Agradecemos ao Santo Antoniense Gedel Vieira Lima pelo seu discurso. Nesse momento, iremos dar oportunidade ao nosso querido ex-governador da nossa Bahia, ex-secretário da nossa Bahia, vice-governador, governador por 2 mandatos, e homenageado nessa noite, para assim falar e dar sua saudação, nosso querido doutor Paulo Souto. Boa noite. Eu queria cumprimentar aqui o nosso anfitrião, o presidente da Câmara, Dr. Marcos Coll, e em nome dele quero cumprimentar todos os vereadores, que com muita alegria eu vejo uma grande maioria da Câmara incorporada a esse projeto novo que nós estamos neste momento lutando pela Bahia. Mas eu quero agradecer aos vereadores essa oportunidade de estar aqui entre vocês para receber esse título que tanto me honra. Quero cumprimentar o meu querido amigo, ex-prefeito, que marcou definitivamente um período importante para a vida dessa cidade, meu querido amigo Dr. Evaldo. Cumprimentar também a esse exemplo admirável de mulher combativa, idealista, guerreira, que tanto tem lutado por Santo Antônio, Dalva Mercedes. Aos deputados federais aqui presentes, Antônio Baçaí, Maurício Trindade, ao deputado Paulo Aze, aos presidentes de partidos que estão aqui nesse momento, mas principalmente a vocês de Santo Antônio, que nesse dia vem até aqui para nos trazer ainda mais satisfação e mais alegria quando nós estamos recebendo esse título de cidadão, ao lado aqui do meu companheiro de luta nesse momento, o futuro senador Gedel Vieira Lima, e do querido amigo Joaci Góes, que também está conosco nessa luta. Vocês sabem como eu me relacionei com essa cidade. Vocês sabem, durante toda a minha vida pública, qual a minha relação de amizade com Santo Antônio, com o seu povo, com os seus políticos. Uma cidade que sempre esteve, eu diria que no seio das minhas preocupações, uma cidade que, pela sua importância nessa região do Recôncavo, conseguiu se afirmar com o trabalho dos seus homens, das suas mulheres, dos seus filhos, e por isso mesmo merecer essa posição de tanto destaque que tem, polarizando como centro econômico, como centro de serviços, na área educacional, na área de saúde, como um importante município na área de agricultura familiar. Enfim, Santo Antônio soube realmente se afirmar pelo trabalho dos seus filhos,
pela capacidade de sua gente de ter efetivamente um lugar de destaque entre os municípios baianos e principalmente aqui na região do Recôncavo. É por isso que tudo isso me deixa, nesse momento, muito devedor dessa cidade. Muito devedor dessa cidade. Eu que sempre tive esses laços de afinidade com Santo Antônio de Jesus, a partir de hoje me considero ainda mais devedor. E Deus, quem sabe, haverá de me dar a oportunidade para que eu possa continuar, eu diria que atendendo ao desejo de progresso dessa cidade, né? Ao desejo de progresso dos seus filhos, que querem ter cada vez uma cidade melhor, socialmente mais justa, economicamente mais avançada, e tenho certeza que haverei de ter no futuro essa oportunidade para que a gente consiga novamente, com a nossa parceria, com o nosso trabalho conjunto, fazer de Santo Antônio uma cidade ainda mais próspera e mais feliz para todos os seus filhos. Eu já conhecia bem, até pela oportunidade, às vezes, nas longas viagens de carro que nós fazemos, nós nos preparamos com as aulas que nos são oferecidas pelo nosso querido Joacir Góes. Eu já conhecia a sua capacidade intelectual. Agora, o que eu não sabia ainda é que tinha um enorme... Ele não apenas... Ele não recitou nem declamou, ele interpretou uma poesia admirável daquele que foi o nosso Então, Santo Antônio teve essa oportunidade, vocês que estão aqui, que nós não tínhamos tido ainda, né, de ver não apenas a sua memória admirável, né, não apenas a sua memória admirável, mas quem faz o que ele fez é porque ele sente o que está nas entrelinhas dessa belíssima poesia, desse baiano que, morto tão jovem, né, encantou não apenas a nós, mas a todos que tiveram a oportunidade de ler as suas poesias com a força dos seus versos. De modo que esse momento foi um momento de muita felicidade que nós tivemos aqui. Quero, portanto, renovar o meu agradecimento. E, aproveitando aqui as palavras do professor Alex, me ocorreu nesse momento uma analogia e uma comparação. Da mesma forma, professor, da mesma forma que naquele momento, né, mas hoje em circunstâncias diferentes, né, e agora quero me referir ao episódio do 2 de julho, o que eu queria dizer a vocês é que a Bahia, nesse momento, não pode nunca ter o toque de recuar. Nós precisamos ter o toque de avançar em prol da nossa querida Bahia. Não há possibilidade, eu creio, de nós nos enganarmos. Nós temos que avançar. Essa é da índole do nosso povo. A democracia é assim mesmo. Ela é feita de idas e vindas, né? O povo tenta muitas vezes e faz isso com sabedoria, mas tem capacidade no momento exato, de analisar as suas posições. E nesse momento a Bahia não tem outra alternativa. Ela tem a alternativa de avançar, ela tem a alternativa de procurar se inserir novamente num lugar que era seu e que não pode deixar de ser seu dentro dos estados brasileiros. Nós não podemos continuar satisfeitos com o fato de sermos hoje a 8ª economia do país, quando éramos e ninguém nos tirava de uma 6ª posição e de uma 6ª que já se aproximava da 5ª pelo trabalho e pela força dos baianos. Nós não podemos ter recuo nessa área. Nós não podemos ter recuo, absolutamente ao contrário. Nós precisamos ter novamente serviços públicos de melhor qualidade para a população. As manifestações do ano passado mostraram isso, mostraram muito a necessidade da população que queria serviços públicos de melhor qualidade, queria uma educação com mais qualidade, queria um serviço, uma assistência à saúde que não deixasse as pessoas, naquele momento psicologicamente tão frágil de suas vidas, não deixasse ao desencanto de um serviço que
chega às vezes a ser desumano com relação à assistência à saúde. Nós precisamos sim voltar a ter mais segurança. A Bahia que já foi um dos estados com menores índices de violência desse país, hoje infelizmente é um dos estados com um dos maiores índices de violência. E não pensem que essa culpa deve recair sobre os nossos policiais civis e militares que têm feito tudo para cumprir o seu dever. É preciso que seja recuperada uma relação de confiança entre o governo e o sistema de segurança pública do Estado, para que a gente volte a ter um Estado mais tranquilo, como é o desejo de todos os baianos. Por isso mesmo, é perfeitamente compreensível o sentimento da população da Bahia, que, como eu disse, está já tomando essa decisão de querer avançar, de buscar novas conquistas, de consolidar, sim, algumas que estão aí, que são boas e que devem ser mantidas, mas de procurar alcançar novas conquistas para o seu povo. E é esse o objetivo com que nós vamos nos atirar a essa luta a partir do próximo domingo, e para isso mesmo, eu tenho certeza que vamos, na oportunidade, percorrer as nossas cidades, as nossas vilas, os nossos distritos, os nossos povoados, a nossa zona rural, levando essa mensagem de esperança e de confiança para o povo da Bahia. Mas, mais uma vez, o que me interessa nesse momento aqui, senhor presidente, senhores vereadores, é um agradecimento de todo o coração, um agradecimento muito grande por essa oportunidade que eu tenho nesse momento de ser um cidadão de Santo Antônio de Jesus. Isso honra a qualquer baiano, isso honra aos que nasceram aqui e que têm orgulho dessa terra, que tem procurado ao longo de sua história mais progresso para o seu povo. E eu também hoje me incorporo a vocês. Eu quero ser mais um de vocês a lutar por um destino ainda melhor para essa terra que nós tanto amamos. Muito obrigado. Queremos, assim, nessa noite, fazer alguns agradecimentos para que possamos, assim, dar por encerrada essa sessão. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todo Deus poderoso, que é dono de todas as coisas, Ele que é digno, honra toda a glória, todo louvor. E se não fosse pela mão de Deus, esse evento não aconteceria. Porque a palavra do Senhor fala, se nós deitamos e levantamos, é porque é Deus que concede que isso aconteça. Então, nessa noite, eu queria fazer essa referência ao nome do Senhor Todo-Poderoso, que nos deu e concedeu uma oportunidade para que todos estivessem aqui nessa noite. Então, eu me lembro que a toda honra, toda glória, todo louvor. Quero aqui também registrar minha grande satisfação aos meus colegas da Câmara Municipal de Santo Antônio. Se não fosse também eles, isso não aconteceria. Não, vereadora Fátima, que se faz presente, homenageada, meu querido amigo pessoal, vereador Perdão, Delcio Mascarenhas, meu companheiro Tom, Luiz Dualdo, Dr. Francisco Freire, Sargento Vinícius e Dema do Leite, que se faz presente nessa sessão. Também quero aproveitar esse momento oportuno, agradecer a todos que aqui se dispuseram de vir de suas cidades, vizinhas, marcar aqui a presença, ao meu querido também vice-presidente da Câmara, Albino Martins, agradecer também aos secretários municipais, prefeitos municipais da região, ex-prefeitos, vereadores, secretários da região, agradecer também de coração a toda a imprensa de Santo Antônio, os blogs, Rádio Recôncavo, FM, Rádio Clube, a importância da presença da imprensa aqui, a presença de Santo Antônio, também a imprensa de Salvador, que veio nos prestigiar nessa noite. E posso também fazer uma referência e agradecer a todos os companheiros da Câmara Municipal, os nossos colegas de trabalho, que nos ajudaram muito para que esse evento hoje acontecesse. A todos os amigos também que colaboraram com a divulgação, com esse convite, aos empresários de Santo Antônio, eu faço referência na pessoa do meu amigo Cláudio Neres, da Natulab, enfim, aos deputados estaduais e federais, às autoridades presentes ou representadas. Então, viremos o hino da nossa Bahia para que possamos, em nome de Deus, encerrar essa sessão comemorativa da independência da Bahia, onde na oportunidade tivemos a honra e a grata satisfação de entregar os títulos à nossa querida vereadora Fátima, o nosso querido senador Gertel Vieira Lima, nosso querido doutor
Paulo Souto, ex-governador da nossa querida Bahia. E assim ouviremos o nosso hino da Bahia. E agradeço também imensamente a colaboração, saudando todos os demais companheiros da nossa mesa, ao meu amigo, companheiro político, doutor Evaldo Rosa. Satisfação muito grande, uma sessão que lotou o Clube do 100, temos a grande satisfação e queremos agradecer ao povo de Santo Antônio, primeiramente a Deus por essa oportunidade, e agradecer à Câmara de Vereadores, aos meus pares por ter entendido e ter prestigiado essa sessão. Agradecer, Fábio, à imprensa de Santo Antônio, aos amigos, às amigas e os secretários aqui presentes, aos vereadores da região, prefeito, vice-prefeito, que entenderam a importância dessa sessão solene, essa sessão comemorativa ao 2 de julho, onde na oportunidade entregamos o título a Paulo Souto, a Gedel e a minha querida amiga particular, Fátima do Benfica, que muito honra a Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus. Então estou muito feliz que o Clube do 100 pode ser lotado e cheio de presença de pessoas importantes na nossa cidade e região, compreendendo esse evento único para engrandecimento, para homenagear aqueles que têm uma grande colaboração pela nossa cidade e pela nossa Bahia. Quero agradecer a você, ao blog do Valente, à imprensa escrita, falada de Santo Antônio, aos amigos de Santo Antônio que participaram e abrilhantaram esse evento nessa noite de hoje. Muito obrigado a você e a todos.